Olá, meu nome é Jéssica Teodoro Ortioli. Eu venho falar sobre um portfólio que foi passado pela Uninter, Faculdade de Artes Plásticas, bacharel, com o tema geral de língua, linguagem corporal e cultural e um subtema de patrimônio cultural. Meu RA ele é 2594444 e é um módulo C, fase 2. Primeiro exercício. Sobre o local que eu escolhi para fazer a representação do meu desenho. O local que eu escolhi foi a Lagoa do Taquaral. Dentro da Lagoa do Taquaral existe uma caravela, uma réplica de Pedro Álvares Cabral, quando ele veio ao Brasil em 1500. Ela foi feita até uma reforma recentemente e é uma obra muito grande. Ela tem em torno de 28 metros e uma extensão de 38 metros de altura. Então, assim, é muito grande. Ela tem mais ou menos umas 100 toneladas e uns 5 andares. Você pode ter visitação. Recentemente ela foi feita um restauro. Então, você poderia visitar em cada andar e tudo mais. É muito legal. Vale muito a pena para quem conhece, que gostaria de conhecer a cidade. Pelo que eu entendi, ela está fechada para visitação por conta da pandemia. Então, seria somente após, né, as coisas melhorarem que estaria aberto para essa visitação novamente. Mas vale muito a pena. É um roteiro muito legal para quem passar por aqui por Campinas. E a escolha também da caravela não foi somente por ser um lugar muito visitado para quem vem aqui em Campinas e tudo mais, mas porque fez parte da minha história. Ela existe lá há muitos anos. E quem nasceu aqui com certeza já visitou lá com a escola, com os pais, e é uma imagem muito marcante, né, da cidade. Quando falam para mim, me fala um local histórico, um local muito chamativo da sua cidade, e a caravela do Taquaral, ela é o ponto de referência para muita gente, e para mim também. O segundo exercício seria a visitação a essa caravela. Como eu disse anteriormente, no vídeo anterior, a gente está com um processo muito complicado lá no Taquaral por conta da pandemia. Eu não estou saindo de casa por conta de ser. Eu sou uma pessoa que estou agora no grupo de risco, então eu não posso sair. O Taquaral eu acho que ele não está aberto 100%, pelo que eu me informei, que eu consegui ver em alguns sites e tudo mais, porque tá difícil também a comunicação por telefone com eles. Eles estão abertos parcialmente, tem um horário de visita dentro do parque, mas a caravela em si ela tá fechada. Mas como tem esse horário flexível, bastante gente tem frequentado o local, as pessoas não têm respeitado muito bem a quarentena. Então eu não quis me expor e resolvi fazer o tour virtual. Tem vários meios de fazer esse tour virtual. Pelo site da prefeitura, você consegue fazer pelo Waze, um tour bem legal. Pelo Google Maps também tem como. Bem superficial, você passa bem na frente da rua e você consegue ver bastante a caravela, que da rua você consegue ver. Mas eu preferi usar os vídeos do YouTube que eu encontrei para fazer esse tour virtual. Existem vários vídeos de várias pessoas que entraram dentro da caravela, fizeram vários vídeos de visitação e tudo mais antes mesmo da pandemia acontecer. Então eu usei esses vídeos de base, usei algumas fotos também como base. Eu também quis tentar transformar essa experiência como se eu estivesse lá. Então eu usei o meu quintal, eu usei um banco de observação, montei o meu set para como se eu estivesse lá observando, usando o meu celular como a referência de observação, e foi assim que eu fiz a minha primeira montagem. O exercício 3 e o 4, o 3 seria materiais escolhidos e o 4 meu processo de criação. Eu já dei um pouco de spoiler do meu processo de criação no vídeo anterior, mas eu vou dar mais detalhes agora.
O meu material escolhido foi um A4, com uma gramatura bem mais grossa, de aquarela, 300 gramas mais ou menos, 340. E eu escolhi canetas diversas, de várias pontas diferentes, todas pretas, algumas nanquim, algumas tintas pretas, normais, hidrográficas. E eu também escolhi giz pastel seco para trabalhar. Eu ia trabalhar com aquarela, mas eu acho que se eu estivesse lá fazendo um desenho mesmo, eu estaria usando o meu giz pastel seco, porque ele consegue simular esse borrado também e ele é muito mais prático. Eu ainda não tenho um kit prático de aquarela. Eu tenho a caneta, aquele pincel que tem um reservatório de água e eu tenho também a aquarela em pastilha. Só que eu ainda não acho muito prático trabalhar com essa forma, então eu preferi se eu estivesse lá fazendo esse desenho ao vivo, eu escolheria o pastel seco, então que simular exatamente da forma que eu faria. E no exercício 4, com o processo de criação, como eu tinha dito anteriormente, eu montei um set dentro do meu jardim e tudo mais, observando, usei meu celular como referência, como se fosse a caravela ali, estivesse observando ela. Os vídeos também, mudei as posições e fui fazendo o meu sketch. O meu sketch começou com grafite mesmo, usei minha lapiseira, eu gosto muito de usar essa lapiseira porque ela é bem fina. Gosto de usar o lápis também, mas eu resolvi escolher a lapiseira. Fui fazendo um esboço bem despretensioso com a lapiseira. Logo depois eu já usei o giz pastel, já quis colocar a cor, fui usando as cores, o degradê das cores, de uma forma também bem despretensiosa, bem esboço, e esfumei com o meu próprio dedo para eu ter controle desse esfumado, porque com o esfuminho ele suja muito, aí você perde muito tempo no processo. Eu queria uma coisa mais simples e rápida e objetiva. Então eu fui espumando com a minha mão, fui limpando num paninho que eu também deixei reservado, e fui espumando e foi ficando do jeito que eu gostaria, assim, que ele ficasse. E o meu processo final foi usando as canetas. As canetas tanto a nanquim como a caneta preta, com a carga preta, de esferográfica mesmo, hidrográfica e tal. Eu usei vários tipos. E o resultado final foi esse, tá aqui no trabalho, eu deixei ele já fixo no trabalho e o processo também tá fixo. Minhas considerações finais foi que esse projeto me fez ver minha própria cidade com outros olhos. Eu sempre gostei muito de desenhar, sempre fiz vários trabalhos, inclusive trabalho na área ultimamente, mas eu nunca parei para observar a minha própria cidade dessa forma. A gente talvez tenha costume de observar outras cidades, coisas novas, né, que a gente não tem tanto costume de ver com frequência. Agora você parar e ter esse olhar artístico para a própria cidade é muito importante, é muito legal, achei muito necessário. Vou fazer com mais frequência. Existem outros pontos muito interessantes na cidade. Campinas é uma cidade muito bonita, tanto a parte arquitetônica como a parte de arte, a parte de museus e tudo mais. Toda a história da cidade é muito rica. Então eu pretendo fazer isso mais vezes. Esse trabalho trouxe isso para mim. E a conclusão foi desse teste, dessa liberdade de você conseguir retratar alguma coisa que é importante, que é bonito para você, que eu escolhi essa caravela porque ela foi uma peça importante na minha história. E foi muito interessante fazer esse desenho dela, assim, me senti muito gratificada. Muito bom, muito obrigada.